Olá, inicialmente eu quero cumprimentar a Regina e o Valdir, duas pessoas que eu tive a honra de conhecer recentemente, agora em julho, no Congresso do SESC, um Congresso Internacional de Arte e Educação, promovido pelo SESC Pernambuco, e coincidentemente lá na UFPE estávamos fazendo um curso com o professor Ricardo Huerta, da Universidade de Valência, na Espanha. Então, nos conhecemos, Regina e Valdir. Bom, me veio o convite de ter esse momento com vocês. Me permitam não cumprimentá-los desejando uma boa manhã, uma boa tarde, por conta de ser um vídeo, então em vários horários vai ser exibido. Meu nome é Fábio, eu sou paraibano de nascimento e culturalmente pernambucano do Recife, onde vivi até meus 28 anos e depois saí para o Ceará, hoje onde vivo atualmente na cidade do Juazeiro do Norte, e trabalho na Universidade Regional do Cariri, URCA, mais especificamente no Centro de Artes e no curso de licenciatura em Artes Visuais, do Departamento de Artes Visuais, que sou professor. Então, o nosso encontro lá resultou nesse convite. Eu queria muito estar com vocês, mas infelizmente, tanto para a minha agenda, né, quanto do tempo para poder me organizar, não foi possível estar presencialmente, que eu adoraria para a gente poder conversar um pouco. E então, uma sugestão, um meio foi organizarmos esse vídeo e mandar para vocês, e numa outra oportunidade, quem saiba, a gente possa vir a nos encontrarmos e conversarmos e ampliarmos o nosso entendimento, principalmente sobre a luta que tem sido travada pela comunidade LGBTT, né, brasileira. Eu sou gay, né? Acho muito importante dizer isso a todos vocês, a todas, né? Que sou gay. E minha construção como gay foi muito difícil, como tem sido difícil ainda para muitos jovens, né? Para muitos adolescentes, para também muitos adultos, inclusive até para pessoas idosas, essa construção como gay, dado ainda vivermos num país em que o que prevalece não é a individualidade das pessoas e o direito delas de ir e vir, mas sim os dogmas, os fanatismos e as tentativas de anulação das pessoas que não estão dentro do que nós chamamos de heteronormatividade. Como gay, eu não posso ignorar aqui, nesse momento com vocês, também que dentro da nossa comunidade nós temos as lésbicas, nós temos os bissexuais, né? Nós temos as travestis, nós temos as transexuais e temos muita diversidade dentro da comunidade LGBT, por isso muitas vezes a gente encontra LGBT I+, LGBTQ+, porque existe muita diversidade. Eu não vou poder tratar de toda essa diversidade nesse momento, eu vou tratar com vocês mais especificamente da minha história como uma pessoa que, como gay, enfrentou bastante preconceito, bastante discriminação, e não só como alguém que enfrentou, mas alguém que ainda enfrenta esse preconceito, porque não se trata de quem é gay, de quem é lésbica, de quem é bissexual, de quem é travesti, quem é transgênero, mas sim da existência das diferentes, né, atitudes que nós caracterizamos como fobias. Ou seja, quando a gente diz homofobia, lesbofobia, né, nós estamos mencionando
que se trata de um medo, né? De um pavor por pessoas que não sejam pessoas que estejam dentro do enquadramento que nós fomos educados, né? Para entender-se apenas que existe heterossexuais e que existe uma norma que regulamenta a humanidade dentro desse conceito de heteronormatividade, como vocês já devem conhecer muito bem. Então eu vou falar um pouco dessa minha trajetória. Eu tenho hoje 49 anos, né? Já me aproximo dos 50, mas por muito tempo convivi, vivi e sofri, né? Todas as formas de homofobia, né? Que muitas vezes parece que não está próximo da gente, mas que na verdade está ao nosso lado. Possivelmente nesse grupo, nessa sala, vocês estejam convivendo com pessoas que já são diferentes por sua própria natureza, mas outras que apresentam outras formas de diferença. E essas formas precisam ser conhecidas, ser entendidas e, se possível, somarmos esforços para reeducar as pessoas e principalmente as crianças, os adolescentes, para termos uma sociedade brasileira que seja uma sociedade livre de toda e qualquer forma de fobia que seja relacionada aos humanos, porque nós temos outras formas de fobia. Nós temos medo de aranha, nós temos medo de barata, nós temos medo de cachorro, medo de gato, medo de cobra, ou seja, nós temos medos diversos, mas o medo ao ser humano, nós temos demonstrado isso entre o século XX e o século XXI, nós temos demonstrado um medo que se transforma numa verdadeira intolerância e com ela atitudes que levam inclusive à morte, à perda de pessoas, né, em nosso país, que lamentavelmente ocupa a primeira posição dentro dos diferentes e vários países que existem no nosso planeta. O Brasil ocupa a primeira posição e isso não pode ser uma coisa boa, uma posição tanto, né, no sentido da homofobia, da lesbofobia, mas também no sentido do extermínio de pessoas, né, da comunidade LGBT. Bom, então, continuando a minha exposição, né, porque não vai dar para a gente conversar, eu quero retornar um pouco à minha escolarização. E eu quero dizer que a escola é muito importante, se tornou muito importante, né, e ela precisa ser contemporânea. E para ser contemporânea, nós que fazemos, né, a escola, nós que ensinamos, nós que nos tornamos professores, educadores, professoras, educadoras, e todas as pessoas que ocupam a escola, não só os estudantes, precisamos nos tornarmos contemporâneos, né, do nosso tempo. E para nos tornarmos contemporâneos é preciso a gente compreender exatamente os impactos que a escola provocou em nossas vidas e ainda provoca. E ela pode vir a ser não só provocadora, mas ela pode vir a dar uma contribuição muito significativa, muito importante para todos os estudantes. Então eu vou retornar um pouco à minha primeira experiência, que foi uma experiência na primeira série quando a gente ainda não usava o termo ensino fundamental 1, usávamos primeiro grau e segundo grau. Então minha experiência inicial no primeiro grau, na primeira série, foi quando, no Dia das Crianças, isso é muito comum nas escolas, né? A gente comemora esse dia, e a minha professora, como todas as professoras, todos os professores ainda fazem, né? Organizou a festinha da sala e nós estávamos lá sentados aguardando começar
a festinha, né? Lá tá o bolo, tá os bombonzinhos, né? Sobre a mesa, e a gente naquela expectativa. E a sala, né? Em círculo, então de um lado estavam as meninas e do outro estavam os meninos, né? E minha professora, em um determinado momento, resolveu nos dar uma lembrancinha desse dia. E eu, como todo mundo que ali estava, estávamos na maior expectativa, né, do que seria. Então ela começou a distribuir primeiro para as meninas, né, a lembrancinha. Então ela tirava de um saco um pacotinho e dava a cada menina, e as meninas iam abrindo, né? E então, o que era que recebiam? Recebiam o que nós conhecemos como diademas, gigolé, né? Para colocar no cabelo, na cabeça, no cabelo, né? Um acessório, né? Muito comum até hoje. E então, quando eu comecei a ver, né, que estávamos para ganhar, né, essa lembrancinha, eu me apavorei, porque eu não queria ganhar aquele presente que a minha professora tão carinhosamente havia comprado. E mesmo nesse momento não se tratava de querer ganhar o que as meninas estavam ganhando. Eu não queria ganhar exatamente o que as meninas estavam ganhando. E quando chegou na vez dos meninos, o pacotinho era menor, e quando abriam era uma carteira, né, um porta-cédula, um porta-documentos. E meu pavor foi se intensificando, e com muito apreensão fiquei ali me perguntando o que fazer, porque eu também não queria ganhar aquela lembrança. E então, quando chegou minha vez, a minha professora, tão amável, tão generosa, tirou o pacotinho e me deu. E na ocasião eu disse a ela, não, eu não quero. Foi um momento bastante difícil para todos, né? Porque todos os alunos, todos tinham recebido, né? E eu disse, não, eu não quero esse presente. E então ela ficou, né, bastante surpresa, um pouco sem jeito o que fazer, como é que um aluno, né, não queria aquele presente. Afinal de contas, todos os meninos, né, tinham recebido, estavam muito felizes, mas exatamente um não se viu recebendo aquele presente. E então foi aquela situação, chama outros adultos, chama a direção, chama outro professor da sala ao lado, chama todo mundo. Parecia que ia haver uma sessão de exorcismo, porque esse menino não queria aquele presente. E então, depois de muita insistência, né, de muita tensão, ela olhou para mim e disse, tudo bem, então o que é que você gostaria de ganhar? Eu não estava querendo ganhar nada de especial, eu só sabia que eu não queria aquele objeto, né? É um objeto que até hoje não faz muito parte da minha vida. Eu não ando no bolso da calça, né? Com uma carteira de documentos, eu uso dentro de uma bolsa, não é um objeto que tenha para mim muito significado, né? Não me definia como pessoa. E então ela insistiu, né, em me dar algo e eu deixei a cargo dela. E no final do ano, essa professora, uma senhora muito elegante, branca, né, bastante experiente, uma senhora que percebeu que ela tinha diante dela uma criança que se rebelava, né, uma criança que não era uma criança que poderia ser tratada de maneira uniforme como todos os demais, porque ela demonstrou que não se via enquadrada a partir da lembrancinha num conceito, né, que é um conceito em que os objetos vão sendo incorporados para definir nossa condição de gênero, né, e de sexualidade. E então, no final do ano, ela me deu um presente. Estávamos na fila da escola, eu morava no bairro de Casa Amarela, estudava numa das maiores escolas estaduais, né, numa época ainda da ditadura militar, isso no final dos anos 70, e ela então me presenteou com um livro, né, um livro chamado O Gigante de Botas. Foi o primeiro livro da minha vida, né, um livro que chegou, e um livro que eu tenho até hoje, né, queria mostrar para vocês, mas infelizmente não vai ser possível.
Em outra ocasião eu apresento, esse livro ainda faz parte da minha vida, ele está comigo, porque ele mudou muito a minha perspectiva, porque eu comecei a adquirir o gosto pela leitura. Né? Não era um livro que tratasse de mim, era um livro infanto-juvenil, mas um livro que então abriu caminhos para a leitura. Isso acontece na primeira série. Na segunda série eu vou ter outra experiência, e aí eu estou tentando mostrar para vocês, né, como vai se dando essa construção de gênero, ou de identidade de gênero, a partir das instituições e principalmente a partir da escola. E na segunda série eu me deparo com uma professora, agora uma professora negra, mais jovem, negra, muito inteligente também, e observava, e hoje eu tenho muita clareza, ela sempre também muito elegante, mas usava sempre blusas de mangas compridas, saia, meia calça, e o rosto era sempre muito esbranqueado, né? Porque ela usava pó compacto, o cabelo, já um cabelo que era pranchado, não com as pranchas de hoje, né? Porque isso mudou muito, mas com uma prancha que ela fazia em casa. E então essa professora, ela me tratava em sala, diante dos meus colegas, e meninos e meninas, ela dizia: você é meio assim, você parece aquelas meninas, né? E ela não concluía a frase, eu também não entendia, porque eu não entendia o que estavam me dizendo, o que insinuava a minha professora, né? Ela, por certo, já tinha uma compreensão de que eu tinha gestos, trejeitos, né? Que para ela caracterizava então que era um menino afeminado, um menino com tendências homossexuais, né? E eu não tinha nenhuma noção disso. Por isso muitos autores chamam a nossa atenção para esses estereótipos, como os adultos olham para as crianças e como os adultos vão criando, né, toda uma fantasia em torno de gestos, de modo de falar, de modo de andar, e que isso definiria algo, né? Ou porque define e torna-se ameaçador, ou porque não define, mas mesmo assim é ameaçador dentro desse contexto. Então, a segunda série foi muito difícil. A minha professora não estava em nenhum momento discutindo a condição dela de mulher, muito menos de mulher negra, de uma professora no contexto de ditadura que estava ainda, né? Não tínhamos um debate, uma clareza sobre também os preconceitos, né? O embranquecimento da sociedade brasileira. Ela estava muito preocupada comigo, né? E dentro da psicologia behaviorista ou comportamental, um aprendizado pressupõe mudança de comportamento. A gente precisa pensar numa mudança de pensamento, de ideias, como nos tornamos inteligentes. E tudo isso é ignorado para nos ver apenas como controlar o nosso comportamento, como ajustar, né, o nosso corpo, se é que ele é visto, né? No meu caso era visto porque não me enquadrava, mas não era um ver o corpo como parte da nossa condição humana e que é necessária para a nossa inteligência. Já na terceira série, eu me deparo com uma outra professora, agora uma professora novamente branca, jovem, alta, magra, né? Um outro estereótipo, mas uma professora que tinha uma deficiência física, né? Ela tinha um problema em um dos seus braços, inclusive não o usava, e mesmo ela, como uma pessoa que também sofria e enfrentava preconceitos e discriminações por sua deficiência, ela conseguia me ver como alguém mais, né, destoante na sala de aula do que ela mesma. Então ela também me tratava como um ser estranho, né? Um ser difícil de conviver, de lidar. Não havia atenção à minha capacidade de inteligência, de construção, de reeducação, de nada. O que havia era um menino que precisava ser
ajustado, um menino que precisava ser enquadrado, um menino que precisava ter gestos, atitudes, comportamentos que fossem, né, vistos como de um menino, entre aspas, normal, um menino heteronormativo, e não um menino que poderia vir a ser um homossexual, poderia vir a ser um gay, ou poderia vir a ser um heterossexual com todos os seus gestos, seus modos, né, suas gesticulações. Isso não era possível, só era possível existir heterossexuais. E eu fui enfrentando essas situações ao longo da vida, né? Não foram fáceis, foram muito difíceis, isso me afetou emocionalmente, minha inteligência, minha voz, meus medos, minha dificuldade de entender por que nós humanos vamos nos tornando pessoas, né, tão cruéis, que olhamos para os outros, julgamos e determinamos, acusamos e deixamos claro que não é possível convivermos no mesmo espaço. Então, me tornei um jovem que, além de sofrer essas situações na escola, na rua, por exemplo, quando passava na rua, tinha muita vergonha de andar nas ruas, porque sempre ouvia, né, aqueles outros meninos a gritar, dizer coisas que eram ofensivas. Hoje a gente usa a expressão bullying, mas é muito importante a gente entender que bullying é ofensa, bullying não é um momentozinho, uma brincadeirinha, bullying é violência, bullying é tratar o outro de forma inferior, é inferiorizar o outro, né? Não importa, não tem bullying engraçado, não tem bullying bom. Toda e qualquer forma de rejeição ao outro não pode ser uma brincadeira, embora a gente tenha sido educado para entender que sim, né? Então, o meu corpo se desenvolve, eu continuo estudando, vou enfrentar outras problemáticas, porque em casa também enfrentava a rejeição, né? Eu fui vítima de violência doméstica até meus 17 anos, a situação familiar, a necessidade de sobrevivência, o não acreditar na escola como esse lugar para a gente expandir nossa inteligência, mas um lugar que a gente tinha que ir. E se tínhamos que comer e ir para a escola, a prioridade era encontrar possibilidades de comer. A escola era colocada em segundo plano. Eu sempre insisti em estudar, eu queria me conhecer, eu queria entender, eu queria saber quem eu era. Eu via a escola como esse lugar. Não posso dizer que tenha sido esse lugar que me ajudou a me conhecer, a me entender como pessoa. Muito pelo contrário. A escola, ela criou muitas situações que me levaram à angústia, à depressão, a medos, né, a ansiedade. E, infelizmente, em casa também não era diferente, porque minha mãe sempre deixou muito claro, né, que ela não me via como meus outros irmãos, né? Na verdade eu não tenho muitos irmãos, éramos 4, 2 meninos e 2 meninas, né? Mas ela deixava muito evidente que meu irmão, né, heterossexual, era o filho, e eu era um filho, mas um filho que para ela não correspondia às expectativas, né? Então fui vivendo, tentando superar essas dificuldades, insistindo na escola, vivendo, né, essa situação de agressão física, né, de espancamento, de violência verbal, de descrédito, tipo, você não vai ser nada nunca, você não tem valor algum, o marginal tem mais valor do que você. E isso era constante e habitual na minha casa, além do espancamento físico, né? Então eu lavava, passava, arrumava, cozinhava, e mesmo fazendo as atividades domésticas para ajudar minha mãe, trabalhando na feira com minha mãe e meu pai, mas mesmo assim não era uma pessoa, não era pessoa. Era um filho que era um problema, era um filho que não conseguiam, né, conviver com ele e oferecer o mais afeto do que toda essa agressividade, que toda essa situação.
E foram passando os anos e eu fui enfrentando isso na escola, fui enfrentando no trabalho, porque comecei a trabalhar muito cedo na Prefeitura da cidade do Recife, mais especificamente na antiga Fundação Guararapes. Iniciei minha vida como professor, à época, né, quando ainda dançava, porque eu me tornei uma pessoa muito apaixonada pela arte, muito encantada pela arte, mas buscava a arte também como uma forma de me conhecer, de trazer respostas para o que eu vivia. Então me tornei professor de artes antes de entrar na universidade, mesmo antes de terminar o ensino médio, porque vinha de um grupo de dança da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Educação, e houve um projeto no final dos anos 80, em 86, e eu ingressei com 17 anos. Né? Depois ingresso na universidade, saí de casa, ingressei na universidade em 88 e passei a enfrentar também na universidade o preconceitos, discriminações, bullying, tudo que um adolescente, né, vai enfrentar. Um adolescente que gostava de dança, que dançava, que ensinava dança, que estava na universidade, mas que não era pobre, né? Que não tinha, né, outras referências. E, inclusive, tudo isso vai colaborar bastante para hoje eu ter clareza da importância da escola para desconstruir tudo isso. Né? E então passaram-se os anos e eu vou me reportar à experiência mais recente que eu tive de uma demonstração de homofobia, no caso, sofrida já como professor da universidade. Já tinha terminado o meu doutorado, já tive o privilégio de fazer o doutorado fora do Brasil. Eu fiz meu doutorado na Espanha, com bolsa, né, de doutorado pleno no exterior, com bolsa do CNPq. E então, quando voltei, nós iniciamos o Centro de Artes, isso em 2008, e em 2014 eu tive a primeira demonstração de que, embora estivéssemos no Centro de Artes, que entendíamos como lugar da diversidade, lugar do pensamento divergente e das diferenças, ainda era muito presente que os jovens que chegavam, meninos e meninas, né, que não eram então membros da comunidade LGBT, carregavam muito fortemente o preconceito contra as outras pessoas. Então, um dia, chegando no Centro de Artes, eu me deparo com o que vocês estão vendo aqui na imagem, eu me deparo com essa ofensa: Fábio é viado. Sim, posso dizer, sim, sou viado. Dito para mim, dito para as pessoas de minha convivência, a comunidade LGBT, podemos nos tratar. Mas quando alguém coloca isso numa parede e coloca isso não fazendo parte desse coletivo, não fazendo parte do ciclo de amizade, ciclo de afeto, que não é, né, membro dessa comunidade, sim, isso é ofensa, sim, isso é homofobia, sim, isso é violência. E então, quando li, como vocês estão vendo aí na parede, Fábio é viado, nessa imagem, me chocou, né? Chorei muito, porque não imaginava que fosse me deparar com algo desse tipo dentro da universidade pública, gratuita, né? A universidade que nós construímos e devemos continuar defendendo a sua importância enquanto universidade pública e gratuita para todos os brasileiros e brasileiras, mas que, infelizmente, dentro dessa universidade também está presente o que nós somos fora dela, o que nós aprendemos, nós legitimamos e nós reconhecemos. Então, aconteceu, eu fiquei muito abalado, né? Não podia aceitar que isso fosse possível. Todo barulho lá por fora. Tá arrastando as cadeiras ainda para ouvir tudo. Não é cadeira não. É um carrinho. Quem é? É o pessoal que trabalha aí, aquele que trabalha com o Zé. E então,
Na ocasião, em 2014, existiam dois Fábios, né? Eu, Fábio gay, assumido, né? Isso é uma posição política, respeito às pessoas que ainda não se colocam, não se assumem, vivem ainda aprisionados ao armário, mas para mim foi muito importante deixar de carregar o armário, porque eu acho que a gente não vive dentro do armário, a gente carrega o armário, porque para onde a gente vai, a gente fica dentro dele, né? Como se a imagem que eu faço é essa, a gente entra num lugar onde tem outras pessoas e a gente tem tanto medo das reações que a gente pega o nosso armário, abre, entra dentro e fica ali naquele mesmo espaço. Então eu deixei de carregar o meu armário e passei a assumir como posição política, como militância política. Eu sou militante, ativista do movimento LGBT, né? Me orgulho muito de acreditar e insistir que nós temos uma contribuição a dar ao nosso país, reeducando, ajudando as pessoas a saírem, se desprenderem, né, todas as formas de LGBTfobia que ainda existe. Então, o outro, Fábio, era um ex-aluno meu, um ex-orientando, que agora é professor substituto, só que ele é heterossexual. E a agressão não era para o Fábio Tavares, era para mim, então Fábio Rodrigues, né, que é meu sobrenome, e então me senti muito mal. E não tinha ideia do que iria acontecer, é quando no dia seguinte chego no Centro de Artes e então tenho a surpresa, e eu vou passar as imagens bem lentamente para vocês terem uma ideia da nossa importância, do nosso papel, de que reeducar é possível se a gente não tem uma atitude de reproduzir a violência. Eu não reproduzi a violência, né? Eu pedi o debate, eu pedi a reflexão, eu pedi às pessoas que tomassem esse gesto de ofensa, de agressividade, de ódio, né? Conseguissem pensar nisso de uma outra maneira, buscando um outro caminho. E então, quando eu cheguei no dia seguinte, as paredes estavam agora recebendo, né? E aí foi traduzido como uma intervenção chamada Eu Sou Viado, e aí todas as pessoas, né, meninos, meninas, hétero ou não, professores, funcionários, todos estavam lá colocando seus nomes. Aqui a gente já começa a ver, o Fábio colocou o seu sobrenome Tavares, alguém colocou tu é viado, ele é viado, e aí começa esse processo. Outras pessoas então vão às paredes e começam a colocar seus nomes. Manu é viado, Tereza é viado, então nomes de meninos e meninas. Romildo é baitola, porque aí essa pessoa busca uma outra expressão muito comum no nosso vocabulário. Carlos é viado, Pipa é viado, aqui são meninos e meninas. Professor Luiz Renato é viado, heterossexual, professor, casado, pai de 2 filhos, né? E se viu nesse momento também responsável por uma desconstrução dentro do nosso espaço de convivência e de formadores, né? Estela é viado, Tereza é viado, que é heterossexual. A Tereza, inclusive, a mãe agora, né? Teve um bebê recente, casou. Os meninos heterossexuais, assumidos heterossexuais, né? Que são do HQ, então vão além de ir para a parede e colocar a palavra, vão para a construção de uma imagem. E aqui, como vocês podem ver, como o muro, né, que era próximo à minha sala, vai adquirindo forma com todas as pessoas, alunos, professores, professoras, funcionários, vão colocando seus nomes e construindo essa intervenção, que está até hoje no antigo prédio. A gente não ocupa mais esse prédio, desde abril desse ano nós passamos a ocupar
o prédio que agora eu estou, onde eu estou gravando com meus bolsistas esse vídeo para vocês. Aqui uma grande companheira, a professora Cecília Reifer, né, heterossexual, que também assume essa posição. Aqui um aluno que ainda está conosco, já perto de terminar seu curso, o Charles. Aqui o segurança patrimonial, que também se viu, né, na responsabilidade, como diz Paulo Freire, na responsabilidade, né, de colocar em discussão o que era uma ofensa ou agressão a uma pessoa em um ato político, em um ato de desconstrução, em um ato de reeducação. Aqui, como vocês estão vendo, isso foi por iniciativa própria. Eu apenas, né, me vi assistindo esse gesto, né, esse gesto de resistência, esse gesto de existência, esse gesto de resistência, né, em que todos eles, aqui o professor Luiz Renato, outros estudantes, e aqui os meninos do HQ que fazem então essa imagem. Eu sou viado, ela continua lá. Hoje eu estou aqui mostrando essas imagens que estão no meu Face, foi quando a Regina viu esse trabalho que eu mostrei no curso, né? E então considerou como uma imagem que ela queria apresentar a vocês. Acho que ela vai fazer isso. E aqui, né, alguns ainda que no tempo foi possível fazer essa foto. Todos são estudantes, né, estudantes dos cursos, e muito importante porque um gesto que foi de estudantes do curso de licenciatura em artes visuais e do curso de licenciatura em teatro, todos se uniram nesse gesto, né, de criar essa intervenção e colocar em questão o que para quem era agressão, né, e o que significava esse termo viado. A partir desse momento, né, que eu trago essa experiência, 2014, estamos em 2018, há 4 anos, então nos dá uma dimensão dos desafios que nós temos. E esse desafio tem que começar em nós. Não pode ser no curso que nós estávamos fazendo, a Regina, o Valdir, eu e meus bolsistas, nós estávamos lá. Eu fiz uma fala em determinado momento, porque estava me angustiando. Quando a gente fala do diferente, a gente parece que quer uma cura para ele. A gente não, parece que não é falar do diferente, encontrar no diferente a nossa diferença. Não, como eu posso trabalhar com o diferente, como eu posso dar uma aula para o diferente, como eu posso fazer isso, aquilo para o diferente. É como se nós quiséssemos transformar o diferente em um igual. Nós temos que pensar que nós, como pessoas adultas que estamos nesse espaço, vocês que estão agora reunidos e reunidas nesse espaço, são diferentes. São todas pessoas diferentes, né? Mas todas estão ocupando o mesmo espaço com suas diferenças. Então nós não temos que criar uma educação para o diferente, nós temos que criar uma educação para assegurar os direitos de todas as pessoas de viverem, de irem, de vir, sem discriminação, sem preconceito, sem exclusão. E toda vez que a gente pensa em como é que eu vou dar aula para um menino gay? Primeiro, você vai dar aula para um estudante que está lá para aprender com você. Como é que eu vou falar para os jovens sobre a sua sexualidade? Talvez seja primeiro importante ouvir como ele está entendendo a sua sexualidade, ela está entendendo a sua sexualidade, e não dizer como deve ser a sexualidade ideal, porque não existe sexualidade ideal. Toda a humanidade foi construída na diversidade da sexualidade que compõe essa humanidade. Se a gente vai aqui bem pertinho, em São Raimundo Nonato, em Serra da Capivara, a gente vai ver que o homem, a mulher americano, né, ainda no período da história
que não existia ainda no nosso imenso território, né? A civilização, a cidade, esse lugar que hoje a gente habita, e nas paredes estão lá que já existiam práticas sexuais, né, entre pessoas iguais, entre dois homens, entre duas mulheres. Já se fazia muito do que a gente faz hoje, achamos que hoje nós fazemos algo fora do comum. Não, já se fazia. A humanidade não se fez sem sexo, a humanidade não se fez sem uma diversidade sexual, de práticas, né, de sexualidade. É preciso a gente, que estamos nesse momento, a gente primeiro se ver como é para mim a minha sexualidade, como eu sou, qual é o gênero que eu habito. É tão importante esse gênero para mim, é tão importante ser o que estão dizendo que eu tenho que ser, ou eu sou o que eu realmente sou, que é essa pessoa que está dentro de mim, com quem eu converso, com quem eu compartilho, com quem eu busco, né, me entender como pessoa. Então, nesse momento, esse gesto agora em que a gente tem esse momento, e eu trago para vocês o meu lugar de fala, eu como um professor, como um doutor, como uma pessoa que está na universidade, como uma pessoa que forma outros profissionais, porque meu lugar aqui é de formar profissionais, mas aqui eu também vivo preconceito, aqui eu também vivo a discriminação, aqui eu também vivo a homofobia. E quando estou na rua eu vivo muito mais. Por quê? Porque na rua, né, eu estou transitando por espaços comuns, espaços de todos nós, e tem sempre alguém que acha que eu não tenho direito a transitar nesse espaço. Então é preciso que, antes da gente discutir esses espaços, a gente discuta primeiro quem somos, né? Até onde nós podemos dizer para alguém que ele não pode frequentar a escola, que ele não pode estar numa sala de aula, que ele não pode ir a um posto de saúde, que ele não pode ir a uma praça, porque ele não é igual a nós. Igual seria o quê? Provoco vocês a refletirem, devem já ter feito isso muitas vezes, né? Com o trabalho que a Regina e o Valdir desenvolveram como mediadores, mas nunca devemos deixar de nos perguntarmos, né, o que é igual. Né? Se eu vou para um pensamento matemático, aí eu digo que é igual, como número, como representação, mas quando eu vou para pessoas, eu não tenho ninguém igual, mas eu posso ter leis, eu posso ter normas, eu posso ter instrumentos que digam assim, todos somos iguais porque ocupamos essa mesma sociedade, essa mesma territorialidade, e ninguém pode ser excluído. Infelizmente, vivemos situações de exclusão que vão ao extremo que é exterminar, ou seja, tirar a presença, eliminar o corpo, né? A presença do outro. Ele não vai mais transitar porque nós matamos, né? Ou aprisionamos, ou destinamos um lugar que deverá ser um lugar dessas pessoas diferentes. Lembrem-se que o nazismo foi um exemplo disso. O nazismo que está perto de nós, porque o nazismo que houve na Europa depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ele veio para a América Latina, ele veio como pensamento, porque os nazistas foram trazidos para cá com os acordos que foram feitos. Nós tivemos, né, raízes que foram plantadas aqui do nazismo. Está vivo esse nazismo que nós chamamos de neonazismo. Nós temos candidato à presidência do nosso país nesse momento que defende, né, um discurso que nós chamamos neonazista, que é o discurso de excluir as pessoas, e não é uma exclusão meramente por uma insatisfação, mas é uma exclusão no sentido de colocar essas pessoas para fora do convívio, do suposto convívio certo, correto e aceitável. Não existe nenhuma forma de fé que exclua. Toda fé nos une. Agora, todas as religiões acabam conduzindo para exclusões. Uma para se defenderem, outras porque não aceitam as diferenças.
Então, nossas práticas religiosas não podem, se voltarmos ao pensamento tanto judaico quanto o pensamento cristão, nós não cremos para excluir, nós cremos para nos unir, nos fortalecermos e compartilharmos a vida. Então, nós estamos diante de uma sociedade, de um momento da história do nosso país, de um neoconservadorismo, de uma repressão, de um retorno, né, a práticas de intolerância, e isso tudo a gente precisa pensar primeiro para nós mesmos, não para o outro, primeiro para nós. Se não tiver resolvido na nossa cabeça e nos nossos gestos diários, porque nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos, se no meu fazer diário, na hora que eu vou pegar o ônibus, na hora que eu estou tomando café da manhã com meus filhos, ou com minha família, meus pais, meus irmãos, e eu ali reproduzo todas as formas de preconceito, de discriminação, então lá fora eu não vou fazer de outra maneira, a não ser repetir isso também. Então começa dentro de casa. Dentro de casa a gente precisa aceitar que dentro de casa somos diferentes, que a família é aquele lugar de acolhimento e afeto. Toda e qualquer forma de família é onde o indivíduo, a pessoa encontra acolhimento e afeto. Nós precisamos avançar enquanto humanos nesse sentido, e aí eu tenho que dizer da minha admiração por Paulo Freire, do meu privilégio de ainda ser um leitor do Paulo Freire, de revisitar sempre seus escritos, seu pensamento. Então, toda e qualquer pessoa que não tem afeto é uma pessoa que está excluída, que está vulnerável, que está suscetível a se perder enquanto humano, porque o afeto lhe é retirado. Então, quando a gente aprender ou reaprender a dar afeto ao diferente e não só dar afeto ao igual, nós poderemos estar mudando bastante esse lugar que a gente maravilhoso que é o nosso país, porque é um dos melhores países do mundo para viver, mas infelizmente é um país que vem, né, a cada dia que passa, vem se tornando ainda mais intolerante, vem se tornando violento, vem assumindo para si que deve ser um lugar de uma religião ou de outra religião. O Brasil tem que ser o lugar de todos nós. Não importa norte, sul, leste, oeste. Onde tiver um brasileiro, uma brasileira é o nosso lugar. E esse lugar tem que ser um lugar do pensamento divergente, tem que ser esse lugar da diferença, onde o que nos une é o nosso direito de existir. E nós não devemos pedir permissão a ninguém para existir. Alguns acham que temos que pedir permissão. Não, nós não temos que pedir permissão. Então, o movimento LGBT vem encontrando estratégias para dizer que não estamos pedindo permissão para viver. Nós estamos compartilhando a vida, compartilhando as lutas, compartilhando as buscas de melhoria da qualidade de vida para todos no nosso país. Mas que isso não pode ser que nós apenas nos doamos para melhorar a vida dos outros. Nós temos que nos doar para melhorar a nossa vida. E a nossa vida é a vida que está diante de cada um de vocês que estão aqui. Nós nos fazemos humanos na presença do outro humano. Então, se esse humano é exterminado, nós perdemos nossa humanidade. Isso é muito importante a gente buscar entender, né? Como eu me torno humano. Eu me torno humano diante do outro. Eu não posso me tornar humano diante de uma parede. Não me torno humano diante de uma árvore. Eu me torno humano diante do outro humano. É nessa humanidade que ambos carregamos que nós nos tornamos humanos em processo, humanos em construção, humanos em desconstrução, porque vamos nos desconstruir naquilo que acreditávamos, deixamos de acreditar. Então eu espero que essas palavras, que esse momento, né, de compartilhar com vocês um pouco esse pensamento, aqui não vai ser possível, né, aprofundar, porque não vai dar para a gente conversar, mas eu espero que esse momento, essa fala, ela venha
a ser um meio de conversa entre vocês. Eu não sei como é que o Valdir e a Regina pensaram, né? Mas tenho certeza que pensaram algo, e esse algo com muito cuidado, com muito delicadeza, com muito esmero, né? Com muito afeto, porque me passaram, e eu não posso ter outra imagem, senão a imagem que me ficou, pessoas de uma humanidade imensa, de uma generosidade, de sorrisos lindos. Ambos têm sorrisos lindos, isso é uma coisa que eu sempre me apego muito, e eu espero, né, receber depois um retorno de vocês e quem sabe termos um encontro presencial. Quero agradecer a Regina e o Valdir pelo convite, mais uma vez me desculpar não poder estar em pessoa, em presença. Estou usando esse recurso, né, que é o vídeo, para chegar até Recife nesse instante. E vou deixar meu contato, no final do vídeo vocês vão ter aí os nossos contatos, tanto o meu quanto dos meninos que fazem parte do meu grupo de pesquisa. Essa sala é do grupo de pesquisa, que eu sou o líder, né? E aqui nós buscamos dar nossa contribuição com o nosso projeto, né? Nós temos 2 projetos de pesquisa, o ensino de artes visuais e escola sem homofobia, onde a gente traz a contribuição de artistas, né? Pintores, escultores, performers, que tratam da temática LGBT, para que o professor possa utilizar na escola. E um outro projeto chama-se Gay Power, ensino de artes visuais e utopias pedagógicas na América Latina, onde a gente procura exatamente buscar como o movimento LGBT, mais específico aí o movimento gay, juntamente, né, com os artistas ativistas no contexto latino-americano, vem defendendo uma proposta educativa, uma proposta pedagógica que seja verdadeiramente significativa para combater a homofobia, a LGBTfobia dentro da escola e dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto latino-americano. Então, com isso eu me despeço de vocês, né? Estou na expectativa, estou muito grato pela oportunidade, espero podermos nos ver em uma outra ocasião, ou melhor, poder nos encontrarmos em outra ocasião, né? E que o vídeo não seja a linguagem que a gente esteja utilizando, seja o corpo a corpo. Eu adoro abraçar as pessoas, adoro ser abraçado também. E aí dá um pouco do meu afeto para vocês, que o vídeo não vai poder chegar tão próximo assim. Então, um beijão a todos e todas, e que desfrutem desse dia, desses 2 dias de encontro, né, desse momento de refletirmos para construirmos uma frase que uma vez foi usada muito em Recife: um homem novo, uma mulher nova para um novo mundo. Então, quem sabe a gente possa retomar esse pensamento, e esse pensamento nos orientar para que a gente insista e acredite que o ser humano é importante, porque é diante dele que eu me torno humano. Um beijão a todos e obrigado.